Vamos orar? Deus querido, nosso Pai, damos graças ao Senhor por mais esta quarta-feira de vida e de oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por esta noite, pelo dia que vivemos, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre todos nós. Sem dúvida alguma, ó Deus, hoje desfrutamos muito da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas e por isso nós te dizemos muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por esta noite. Podemos estudar a Tua Palavra, um assunto importante, necessário à nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilarmos o ensino do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos a compreendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos a aprendermos da Tua Palavra. E com humildade, ó Deus, com conhecimento de que o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, nós te pedimos pelos enfermos. Por aqueles por quem temos orado, que têm passado por momentos de dificuldade pela Covid e tantos outros problemas, muitos com câncer, alguns com desemprego, outros com ansiedade, com perturbações, com pecados. O Senhor abençoe todos aqueles que estão participando, ouvindo, neste momento, estão conosco neste culto online. Abençoe aqueles por quem temos orado, aqueles que temos falado do Evangelho e que ainda não se converteram. Que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra de conversão na vida deles, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, uma noite de muita paz, de aprendizado. Dá-nos uma noite de muito descanso na Tua presença. Que as nossas famílias, que as nossas casas sejam visitadas pelo Senhor e abençoadas pelo Senhor. E que nós possamos aprender a buscar o Senhor realmente em todos os momentos da nossa vida. Nós pedimos a bênção do Senhor para todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É um asilo, os orfanatos, as casas que abrigam as crianças, imaginem, irmãos, como é que estão. E isso gera ansiedade, preocupação, angústia, dor, gera medo, dificuldades para viver. E o nosso convite para os irmãos hoje é para, baseado nesse texto que nós lemos na Palavra de Deus, nós estudarmos como combater tudo isso. Como combater tudo isso. Deus permitiu que a medicina avançasse, que a medicina desenvolvesse medicamentos que auxiliam, como auxiliam na gripe, no resfriado, no câncer, no problema cardíaco. Tem remédio, graças a Deus, para tratar também. Mas nós temos à nossa disposição a oração. E é sobre ela que nós queremos falar com os irmãos nessa noite. Uma coisa que na vida da grande maioria dos cristãos está sendo colocado de escanteio. Está sendo colocado de escanteio. Hoje eu conversava com o nosso irmão evangelista Ronaldo, que está participando, e ele pode confirmar tudo que ele me falou hoje. E a SAF Nacional tem um grupo de oração que ora entre as 4 da manhã e as 6 da manhã, todos os dias. E pelo que eu vi, porque a partir de hoje eu participo desse grupo também, eu não conhecia, a partir de hoje eu quero participar também, até 2022, todos os dias, sem interrupção. E os irmãos devem se lembrar da importância da oração, que nós já comentamos com vocês, quando falamos aquela velha frasezinha, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E nós queremos ser vitoriosos
sempre vitoriosos, e não queremos orar, irmãos. Nós somos cristãos, nós dependemos da oração. E a gente não ora, não estuda a Bíblia e quer ter uma vida ao lado de Deus, uma vida feliz, uma vida abundante, sem oração e sem Bíblia é impossível. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 4, são as grandes afirmações bíblicas sobre a ansiedade. Mateus, capítulo 6, nós estudamos semana passada, e hoje lemos Filipenses, capítulo 4. E nesses dois textos estão as grandes afirmações bíblicas sobre a ansiedade. E esse ensinamento é muito claro para todos nós. Ele é muito direto. É claro e direto. E aqui em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, em nome do Senhor, por determinação do Senhor, ele exibe de maneira muito clara, de maneira muito concisa, muito direta, as ordenanças da palavra de Deus. Se você lê o versículo 6, ele começa a dizer assim: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. É uma determinação. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é que o nosso coração, como é que o seu coração, o meu coração, o nosso coração vai ser guardado? Como é que a nossa mente vai ser guardada? Se nós recebermos a paz de Deus. Não é paz fruto de um documento assinado. A paz que excede todo entendimento não vem de documentos assinados por homens. Ela vem direta de Deus. E precisa ser conhecido diante de Deus. Diante de Deus. Não é diante dos homens, não, irmãos. Ninguém precisa saber que nós estamos participando da reunião de oração. Que nós oramos todos os dias, que nós oramos de manhã, que nós oramos na hora do almoço, que nós oramos de tarde, oramos de... Ninguém precisa saber. Mas Deus sabe. E é preciso que sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações e súplicas, com ações de graças. Como é difícil a gente ouvir na igreja do Senhor Jesus Cristo uma oração de ação de graças. Nós somos experts, nós somos mestres em orar pedindo. Fiz uma oração aqui agora e pedi. Não tem pecado, não tem erro, não tem problema, mas nós precisamos de aprender em tudo dai graças. Orai sem cessar, mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o que Deus nos ensina lá em Tessalonicenses, não é verdade? Então, quando nós lemos aqui, irmãos, nós lemos, finalmente, irmãos, versículo 9, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha o que a nossa vida deve se ocupar. Olha o que a nossa vida deve se ocupar. Nós estamos preocupados em fofoca, em conversa fiada, em saber más notícias, e parece que a gente tem uma sede de ver desgraças, não é verdade? Alguém é atropelado, em 2 minutos ajunta aquele monte de gente. Alguém é assassinado, parece que sai aquele monte de urubu atrás de uma carne podre, de alguém que foi morto. Ninguém para ajudar, ou poucos param para ajudar, mas para saber das notícias ruins, como? Mas finalmente, irmãos, diz aí o apóstolo em nome de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro no nosso coração. E o apóstolo termina dizendo que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Ora, vocês aprenderam comigo,
vocês receberam de mim, vocês ouviram da minha boca, vocês viram em mim tudo isso. Então vocês pratiquem isso. E o Deus da paz será convosco. A gente quer paz, a gente quer abolir, tirar, lutar contra a ansiedade. Esse texto nos fala. E o apóstolo Paulo recomenda que nós não sejamos ansiosos. Mas ele não fica limitado a isso de forma alguma. Ele nos ajuda a preencher esse vazio e nos ensina atitudes positivas. Ele nos fala de oração. Olha a atitude positiva. Ele nos fala de oração, ele nos fala de pensamentos corretos. E ele nos fala de atos corretos. E a melhor maneira de eliminar um mau hábito na nossa vida é substituí-lo por um bom hábito. E pouca coisa é tão perniciosa na vida do ser humano, é tão forte e é tão indesejável na vida do ser humano hoje como a ansiedade. Mas saiba que a oração, e é isso que nós vamos ver hoje, a oração é o principal meio de combater a ansiedade. Pensamentos, atitudes são passos seguintes, mas não adianta eu querer ter pensamentos, bons pensamentos, ter atitudes boas, se a oração não estiver presente na minha vida. E o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos, nós precisamos aprender a reagir aos problemas na nossa vida com ações de graças. E o apóstolo Paulo aí no versículo 6, ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica, pela oração, com ações de graças. Com ações de graças. Nós precisamos aprender a orar com gratidão. O que você tem para agradecer a Deus? Ah, Senhor, estou com um problema, estou com enfermidade, mas graças a Deus, porque eu tenho medicamento. Eu tive um médico para me atender. Não é só dizer para Deus o problema, porque Deus não te dá, não me dá a carga que eu não possa suportar. Foi isso que nós vimos semana passada. Nós não podemos orar a Deus com sentimentos de dúvida, desalentos, descontentamento. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus em atitude de gratidão, com sinceridade, com discernimento. Sabendo que Deus não permite que algo venha à nossa vida que nós não possamos suportar. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí e verificar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que está perfeitamente em concordância com Romanos capítulo 8, versículo 28. Que diz que tudo concorre para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas, pastor, isso quer dizer que essa doença, eu pegar o Covid ou eu ter câncer, é para o meu bem? É isso que a Bíblia ensina. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Você pode não entender, eu posso não saber explicar, mas é isso que Deus diz, que Ele está no controle. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Você não gosta tanto de dizer da fidelidade de Deus? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar.
Está vindo aquilo que faz os seus olhos chorarem, aquilo que faz você sofrer. Deus está no controle. Sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28 está aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não há nada nesse mundo fora do controle das mãos de Deus. Mas Deus, lá em 1 Pedro capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz que essas coisas vêm com o propósito de nos aperfeiçoar, de nos firmar, de nos fortificar e de nos fundamentar. Deixa eu contar uma experiência muito pessoal minha. Eu nunca senti tanta dor na vida como estou sentindo ultimamente. Nunca senti tanta dor como eu tenho sentido nas últimas semanas. E isso veio para me aperfeiçoar, para me firmar, para me fortificar, para me fundamentar em Deus. É isso que o Evangelho diz. É isso que Deus diz. E diz mais, depois de ter sofrido por um pouco, passar por tudo isso, Deus vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós vamos sair melhores, mais úteis, mais gente, mais parecidos com Jesus. É por isso que nós temos que nos relacionar com Deus com ações de graças. Não pense, irmão, não ache que a sua cruz é maior do que a minha. Não pense eu que a minha cruz é maior do que a sua. Não, irmãos. Existe, por acaso, alguém neste mundo que não tem uma cruz para carregar? Existe alguém que não está com medo, que não está ansioso, que não está preocupado? Ontem eu estava falando com Deus da minha saudade de abraçar a nossa filha. Mas graças, Senhor, porque ela está aí, está viva, passou pela enfermidade, está viva, está com saúde. Louvado seja o Senhor. Mas eu estou com saudade. Qual de nós? E nós temos que combater e reagir diante dos problemas com ações de graças, lembrando do que é bom. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Todas as dificuldades que vierem sobre as nossas vidas, irmãos, estão dentro dos propósitos de Deus. Agradeça a Deus, porque o poder de Deus age em seu favor. E as promessas de Deus estão disponíveis e elas não falham. Não falham. Falhou. O Senhor diz que a misericórdia dele renova sobre a nossa vida a cada manhã. Precisamos agradecer a Deus. Toda vez que você, que eu, que nós formos gratos a Deus, o medo e a ansiedade vão ser colocados de lado. Há um texto na Bíblia que eu amo profundamente, diz que o perfeito amor lança fora o medo. Quando eu me relaciono com esse amor, com Deus, o medo é jogado de lado, a ansiedade é tirada.
Você tem tantas bênçãos para agradecer a Deus ou não tem? Tantas bênçãos para agradecer a Deus. E mais ainda, você é capaz de saber que Deus vai te suprir em todas as suas necessidades. É o que nos diz lá Filipenses, o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que está escrito aí em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma das suas necessidades há de ser suprida por Deus, das minhas. São diferentes, ou não são? As nossas necessidades são diferentes, mas Deus há de supri-las. Nós temos aí na igreja irmãos que estão precisando de trabalho. Nós acabamos de falar em relação à família da irmã Milva, que está precisando de recuperação de saúde. Dona Josi está precisando, está com câncer. Nós recebemos pedido da nossa irmã Adriana, que está aí conosco, está de Belo Horizonte, pedindo que orasse por 2 colegas médicas dela, que estão com Covid-19. Tantas outras pessoas, milhares de brasileiros, milhões de seres na face da terra estão precisando, cada um na sua necessidade. Um não tem arroz para comer e Deus há de suprir os seus filhos segundo a necessidade individual de cada um. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Nosso irmão evangelista Ronaldo está colocando todos os textos aí, os irmãos podem acompanhar. Seja grato a Deus. Ele cuida de nós. É o que nos diz o nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Deus diz que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, é o que diz, porque todo o poder pertence a Deus. Deus tem todo o poder, toda a autoridade. É o que diz o Salmo 62, 11. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E também no Salmo 62, versículo 11, a Bíblia nos diz que Ele, cada momento está nos tornando mais parecidos, mais semelhantes a Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. 1 Pedro 5, 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Lance sobre ele, entregue para ele a sua ansiedade. A gente não faz isso. A gente quer guardar, entregue, lance sobre Deus a sua ansiedade. Porque Ele vai cuidar de vós. Ele vai cuidar da sua vida. É o que Ele nos diz, porque Ele tem poder. Lá no... Ao médico, não, o médico é instrumento de Deus. Ao pastor, não, o pastor é instrumento de Deus. A igreja, não, a igreja é instrumento de Deus. Ao governo, às autoridades, não. Acho que nem instrumento de Deus elas são. Fazem mais mal ao povo do que bem. Todo o poder pertence a Deus. E se for preciso de mandar maná na sua mesa, Ele vai mandar como mandou para o povo de Israel. Se for preciso transformar a água salobre em água potável, Ele vai fazer isso. Se for preciso falar, Lázaro vem para fora, Ele vai voltar a falar, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Por isso nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Ele nos faz cada dia e quer nos fazer cada dia mais a imagem de Jesus. Romanos 8, 29, lá está escrito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a imagem, para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Deus quer nos fazer dessa forma. Filipenses capítulo 1, versículo 6 também nos diz isso. E saibam que nenhum detalhe, nenhum pormenor, nada por menor, por que possa parecer mais da autoridade, do poder, do cuidado, do zelo, do carinho, do amor de Deus por sua vida. Ele disse que nem um fio de cabelo da minha cabeça cairia sem se fosse da vontade dele. Salmo 147, versículo 5, nos fala sobre isso. Salmo 147, versículo 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Agora imagine só uma história, irmão. A história do profeta Jonas, que você conhece. E Jonas orou com gratidão quando o grande peixe o engoliu. Não foi baleia. Mas Jonas orou com gratidão quando o grande peixe o engoliu. E o texto de Filipenses que nós não lemos, mas o nosso irmão Ronaldo colocou aí, Filipenses 2, 6, né? Filipenses 1, 6, irmão. Ronaldo, desculpa, é Filipenses 1, 6. Mas, pode deixar o 2, 6 assim, mas não precisa citar o 1, 6 não, mas só para depois corrigir. O profeta Jonas, ele orou com gratidão. Vamos falar um pouquinho de Jonas. Ele orou com gratidão quando o grande peixe o engoliu. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Jonas capítulo 2, versículo 1, para você ver se é verdade ou não é. Jonas capítulo 2, versículo 1. O que aconteceria com você se de repente você se visse mergulhado no suco gástrico de um grande peixe? Como é que você acha que você reagiria? Talvez você dissesse sim, Senhor, o que o Senhor está fazendo, Senhor? Onde é que o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? Jonas não entrou em pânico. Não. Ele reagiu de modo diferente. Quantos de nós têm questionado a Deus? Mas por que comigo, Senhor? Por que tanta dor? Por que o desemprego? Por que a falta de recurso financeiro? Por que essa enfermidade veio? Por que o meu filho morreu? Por que, Senhor? Tanto bandido, tanto marginal. Aí, Senhor, que a sociedade não sentiria falta nenhuma deles. O Senhor vai matar, o Senhor vai permitir que o Covid mate logo essa pessoa tão útil, Senhor. Um médico que está lá na frente, trabalhando no hospital, trabalhando em Gomburro, dedicado, amoroso, atencioso, cuidadoso. 29 anos, Senhor, de idade, começando a vida. Por que, Senhor? Jonas não ficou nesta. Não, o profeta Jonas, eu já estou chamando Jonas de apóstolo, o profeta Jonas, ele orou diferente. E ele orou assim, irmãos: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Lançado estou diante dos teus olhos. As águas me cercaram até a morte, até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Mas quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu ao Senhor a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso.
mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, dos versos 2 a 9. Mas com a voz de agradecimento, agradecer a Deus. Eu estou no meio do suco gástrico, enrolado por algas, no profundo dos mares, não sei o que vai acontecer comigo e vou agradecer a Deus. Irmãos, os problemas vêm, vamos ser gratos a Deus. Jonas tinha a sua fraqueza, mas mesmo com a sua fraqueza, e você tem, eu tenho, nós temos, todo ser humano tem, ele demonstrou um profundo equilíbrio espiritual com esta oração. Ele confiava na capacidade de Deus para livrá-lo, se Deus assim o quisesse. E eu digo para você que da mesma forma, a paz de Deus vai te ajudar a ter equilíbrio diante das situações singulares, incomuns, comuns, com oração de gratidão, em vez de você ficar ansioso. E em Filipenses capítulo 4, que nós lemos versículo 7, Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. E o desafio da sua vida, o desafio da minha vida, não é eliminar cada situação desconfortável que venha sobre nós. Mas o grande desafio para você e para mim é confiar em Deus. Deus soberano, sábio, bondoso, poderoso, em todas as circunstâncias. Muita coisa pode nos perturbar. Muita coisa. A maneira como nós nos vemos, a maneira como somos tratados, como vivemos, no nosso trabalho, muita coisa pode nos perturbar. Mas tudo isso, conforme Deus falou lá com José, quando foi levado para ser escravo no Egito, Deus pode mudar essas coisas que nos parecem fracas. Por isso é importante nós olharmos para Deus e ouvirmos aquilo que Deus nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Abra a sua Bíblia lá e ouça o que Deus tem para te dizer. Ele diz isso aqui: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu estou dizendo essas coisas, diz o Senhor, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quanta gente está se esquecendo da primeira parte desta palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. O vale da sombra da morte se aproxima, a noite está escura, as dificuldades são grandes, a luta é tremenda. Pastor, você não tem ideia do que acontece comigo, mas Deus tem. Tamanho da sua aflição, da sua ansiedade, da sua dor, eu não sei mensurar, não tenho habilidade, não tenho conhecimento, não tenho capacidade, mas Deus conhece, Deus sabe. E ele disse: eu tenho dito essas coisas para você, filho, para que você tenha paz, mas paz em mim, diz o Senhor. Não é simplesmente ter paz, é paz nele, em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, irmãos,
que nós vivemos num mundo imperfeito. Sim, o mundo é imperfeito. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, nos concederá a sua paz, à medida que, cheios de confiança, nos entregarmos ao seu cuidado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Está difícil, está doendo. Não deixe de dizer a Deus, não é isso que a Bíblia ensina. Mas entregue a sua dor, entregue a sua ansiedade, entregue o seu medo, entregue-o ao Senhor. E o que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 7, vamos lembrar: a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu queria lembrar para você, talvez já tenha contado, mas queria lembrar a você uma historiazinha que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Um cargueiro alemão apanhou um missionário cujo navio havia sido torpedeado. Esse missionário, junto com os outros prisioneiros, foi colocado no porão. E ele ficou muito apavorado, com muito medo de ser morto ali naquele porão, e sequer tinha coragem de fechar os olhos. E sentindo a necessidade de ajustar sua visão, ele disse que ele conseguiu e começou a entrar em comunhão com o Senhor. E ele se lembrou então do Salmo 121. Salmo 121, abra sua Bíblia aí. Lembre-se, veja de que aquele missionário se lembrou. Salmo 121, versículo 2, 3 e 4. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E aquele missionário se lembrou desse texto. E ele olhou para cima e disse para o Senhor então: Senhor, não há qualquer utilidade em ambos, o Senhor e eu, ficarmos acordados durante esta noite. O Senhor vai ficar de sentinela? A tua palavra diz que sim. Eu quero agradecer ao Senhor, e porque o Senhor vai estar de sentinela, então eu posso dormir. O Senhor vai ficar de sentinela. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda. O Senhor vai ficar de sentinela, Senhor. Então eu posso dormir, diz aquele homem que estava vivendo ansiosamente, com muito medo, no porão daquele navio. E o que ele fez, irmãos? Ele apenas substituiu o seu medo, a sua ansiedade, por uma oração de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, permitiu que ele dormisse um sono de paz. Você, cada um de nós, gozará de paz e descanso quando cultivar o hábito de olhar para Deus com atitudes de gratidão. É verdade, irmãos. É verdade. A oração é o principal meio que nós temos à nossa disposição para combater a ansiedade, o medo. E o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos andar ansiosos. E ele falou de três maneiras, expressou de três maneiras
frases especificando como nós devemos ter pensamentos, atitudes e oração. E ele fala aqui um pouquinho para você e para mim sobre a nossa maneira de pensar. E ele diz: para de pensar bobagem. Eu não consigo, pastor. Substitua os seus pensamentos e comece a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quanto você tem cantado ao Senhor nesses dias de dor, nesses dias de ansiedade, nesses dias de medo? Quanto? Ou você tem se amuado lá no seu canto, fechado na sua dor? Abra sua boca, cante louvores, traga isso para o seu pensamento. O que é verdadeiro, o Senhor é justo, o Senhor é santo, isso é verdade, o Senhor é bom, Ele cuida de mim. Isso é verdade. Porque o Senhor diz uma palavra lá em Provérbios, irmãos, muito séria, que a grande maioria dos cristãos não tem dado nenhum valor a essa palavra. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Você acha que você é um fracassado? Você vai ser um fracassado, porque isso não é verdade, isso não é respeitável, isso não é justo, isso não é puro, isso não é amável, isso não é de boa fama, isso não tem virtude, isso não tem louvor, não tem confiança nenhuma em Deus. E você lembra de quantas vezes já disse para você? Quando você for no banheiro, escovar seus dentes, lavar seu rosto, suas mãos, e normalmente nos banheiros das nossas casas tem um espelho. O que é que você tem visto lá? Um sofredor? Um fracassado? Um inútil? Um porcaria? Um Zé Ninguém? Ou você, quando olha lá e você se vê, você está vendo lá a imagem e semelhança de Deus. Você, eu, nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos. Como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Provérbios 23, 7. E os cristãos estão se esquecendo disso. Lembra que nós lemos lá que Jesus Cristo, que Deus quer nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho, do primogênito? Nós somos feitos assim. Ative isso. Não fique buscando lá na infância, na sua juventude, as suas desgraças, os seus maus caminhos, os seus desensinos. Você nasceu em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 12. Efésios, capítulo 5, versículo 12. Olha que Deus nos ensina através do apóstolo Paulo. Nos aconselha a pensar somente no que é justo e honrado, e não nos pecados das trevas. Efésios 5, versículo 12. Irmãos,
Nós temos que viver como novas criaturas, confiando em Deus. A capacidade de pensar maravilhosa de Deus. E esta capacidade começa com o Evangelho. Essa capacidade começa com o Evangelho, a capacidade de pensar corretamente, de maneira clara. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação. É isso que nos diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O Senhor usa o Evangelho para clarear, para iluminar a mente do descrente. E o apóstolo Paulo, em nome do Senhor, nos diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Os programas de fofoca, os programas de culinária. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo, você está lendo a Bíblia, você está se enriquecendo com as sagradas escrituras. Então o que vai vir na sua mente? O que vai vir na sua mente? Se você não está enchendo a sua mente de coisa boa, começa. A nossa capacidade de pensar de maneira clara e correta começa com a chegada do Evangelho. O Evangelho tem que chegar em nós todos os dias. Porque o Senhor usa o Evangelho para clarear as nossas mentes. E através dele, nós ouvimos a palavra de Cristo. É o que está escrito lá em Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. E como é que começa a salvação de uma pessoa? Como é que aconteceu a sua salvação? A salvação é exatamente quando a mente do indivíduo entende a seriedade do seu pecado e a obra expiatória de Cristo em seu favor. E o Senhor diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as... Versículo 27. É para nós amarmos a Deus também com o nosso entendimento, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Mas como eu não vou entender se eu não estudar a palavra, se eu não orar, se eu não buscar conviver com Deus, conhecer o Senhor? Eu acho muito interessante, irmãos, quando aquelas pessoas dizem que são muito amigas. Eu sou muito amigo de fulano, tem 18 anos que eu não vejo. Imagina. Você é assim com Deus, ó. E não lê a Bíblia, não ora, mas é assim com Deus. Brincadeira. Você que Deus quer que Deus traga a paz dele para a sua vida, se você não está nem aí para ele. Lembre-se que semana passada nós falamos da necessidade de nós observarmos, e citamos 2 exemplos: observarmos as aves dos céus, observarmos os lírios do campo, e saber que nós valemos muito mais para Deus do que eles. A fé que você precisa, que eu preciso, a fé é fundamentalmente uma reflexão. Nós precisamos dedicar mais tempo aos ensinos, às palavras do Senhor Jesus Cristo, observando tudo o que ele fala, tudo o que ele ensina e deduzindo as coisas. A Bíblia, irmãos, a Bíblia está cheia de lógica também. E nunca devemos pensar na fé como alguma coisa puramente. Nós não
venham acontecer, maravilhosas acontecer conosco. Isso não é fé, pelo menos a fé bíblica. Porque fé é essencialmente uma reflexão. Observe os pássaros e tire as suas deduções pelos pássaros. Observe os lírios do campo e tire as suas deduções, reflita sobre eles. A fé nos exige refletir, pensar. A fé não é sermos controlados por coisas horríveis. Mas a fé é quando nós controlamos o nosso próprio pensamento e dizemos: Senhor, eu creio. Eu creio. A fé não é uma auto-hipnose. Não é. Não é uma autossugestão psicológica. Mas é uma reação racional à verdade revelada. Está ensinado na Bíblia. Você vale mais do que o passarinho, você vale mais do que está falado. É reino do que o gatinho, do que a calopsita. E quando nós se entregamos, a cada um de nós individualmente, com fé, são transformadas. Somos regenerados, temos uma nova mente, uma nova maneira de pensar. Mas nós vivemos, irmãos, nós vivemos num mundo decaído, num mundo difícil. Deixa eu botar o carregador aqui que a bateria está acabando. Pronto, já coloquei o carregador. Nós vivemos num mundo decaído, pecaminoso, ruim, mau. E as nossas mentes, cotidianamente, precisam de refrigério, precisam de purificação. Por isso é necessário a nossa oração, o nosso estudo da palavra todos os dias, irmão, e nós não estamos fazendo isso. Por isso tanta ansiedade, tanto medo, porque nós não somos refrigerados, purificados, lavados pela palavra, pela oração. E o que nos diz Romanos? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Quanta gente vivendo 10, 20, 30 anos na igreja e nunca experimentou qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 23. Abra sua Bíblia, por favor, irmãos. Efésios 4, 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos renoveis. É preciso que haja renovação, como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. É preciso que nós também nos renovemos no espírito do nosso entendimento. Colossenses, de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que se refaz, faz todo dia melhor,
mais próximo, mais íntimo, mais amado de Deus. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós vamos continuar sobre esse assunto na próxima semana, irmãos. Não deu para terminar, é muita coisa. E a gente precisa entender, é preciso. Chegue para Deus e fale da sua dor. Chegue para Deus hoje e fale da sua alegria. Fale da sua alegria. Agradeça a Deus tudo que Deus tem te dado. Mas fale da sua dor, mas fale da sua alegria. Não tem só dor em você, não. Tem muita alegria. Você está enxergando? Você já se alimentou hoje? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E quando vier aquele medo, aquela ansiedade sobre a sua vida, ore ao Senhor, clame ao Senhor: Senhor, me dê a sua paz e tire de mim esta ansiedade. Eu quero pensar naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que é louvável. Senhor, eu não quero ficar pensando nessas porcarias, não, Senhor. Muda a minha mente. E se Deus nos permitir, irmãos, na próxima semana, poderoso, disponível que Deus nos dá para combatermos a ansiedade, o medo, a angústia, a dor que esmaga, né? Parece que vem aqui, né? Esmaga a gente. Deus nos ajude e nos dê uma noite de muita paz. A gente continua semana que vem. Amém? Deus nos abençoe.